Minha vontade é enfiar a mão mesmo, sabe? Vai, no cabelo e fazer carinho, porque é muito fofo. É enfiar a mão e ficar fazendo carinho. Pai, parece algodãozinho, pai. Parece algodãozinho. É muito fofo. Aí, ó, trabalhar não gosta, agora fazer empréstimo, né, MC? Ah, moleque, vai tomar no rabo até aqui, moleque, filha da puta. E depois que ele tinha feito aquele negócio dos auxílios dele, passou no meu nariz, eu chorava, dona. Eu chorava apaixonado, não vou mentir. Eu chorava apaixonado por esse cara. Mas, dona Raimunda, a senhora acredita que realmente essa simpatia de passar a mão na axila e dar pra senhora cheirar funcionou? Foi isso que fez a senhora se apaixonar? Funcionou, minha querida. Eu nunca chorei por homem nenhum na minha vida. E agora você tá comendo comida japonesa, xixi.